dia. Graças a Deus podemos estar juntos mais um domingo. Já estamos cheios, já estamos enriquecidos com tudo aquilo que se passou até agora, pela partilha dos textos da Palavra de Deus, pelo relembrar do grande amor de Deus por cada um de nós, também pelos cânticos. Irmãos, parece um paradoxo falar sobre tristeza numa carta que nós chamamos a Carta da Alegria. E eu sinceramente ainda tentei demover os meus companheiros de ministério de trocarmos o nome, mas eles disseram, não, tem que ser esse, então vira-te, né? E não, estou a brincar. Mas em 1980, quando eu cheguei ao Brasil, eu conheci um homem que foi o meu mentor durante 3 anos, chamado Harold Heimer. E a primeira vez que eu fui num acampamento, ele estava, e eu verifiquei que na parede tinha uma pintura que era uma floresta com um rio, com uma pequena praia e com um avião. E eu pensei, eu já ouvi falar sobre isto em algum lugar. E então perguntei-lhe, ele disse, olha, isto aqui representa a cena daqueles missionários que Deus chamou para ir partilhar a mensagem do Evangelho aos índios Auca, entre os quais estava Jimmy Elliot. E ele falou, olha, nós fomos colegas de escola e desde aquela altura que nós, conversando, partilhávamos que sentíamos que o Senhor estava nos chamando para ir ao Brasil. No caso, o Harold Heimer e outro colega dele chamado Ari Bobé, que foram aos índios Chavantes, e o Jimmy Elliot com alguns colegas foram para os índios Auca. E nós conhecemos a história de Jimmy Elliot e aquilo que aconteceu. Eles foram mortos por aqueles índios que eles tentavam alcançar com o Evangelho de Cristo. Posteriormente, o Evangelho chegou e muitos se converteram, inclusive alguns daqueles que tinham sido os seus assassinos, através do ministério não só das esposas, mas também depois de alguns dos filhos. Harold Heimer partilhou também que no primeiro contacto que tiveram com os índios Chavantes, que eles durante 3 dias tiveram que fugir pela floresta, porque os índios estavam atrás deles também para matá-los. E às vezes nós perguntamos por que isso acontece, né? Com pessoas que Deus chama com uma missão específica, Deus está com eles, e nós perguntamos como Deus permite essas coisas, esses momentos. Nós sabemos que esses missionários que partiram para o Senhor cedo estão com o Senhor, mas pensamos nas suas famílias, nas suas esposas, nos seus filhos, o sofrimento, né? A angústia, a tristeza, talvez as perguntas, porquê, Senhor, porquê conosco? Essa história e outras histórias que nós conhecemos da Palavra de Deus, elas nos mostram que o facto de nós sermos filhos de Deus, de sermos cuidados pelo Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder, isso não nos isenta de momentos de tristeza, de perda, de aflição. E Paulo mesmo começando esta carta, dizendo, irmãos, eu estou muito alegre, olha, eu me regozijo, eu sinto gozo pela vossa igreja, pelos irmãos, por aquilo que os irmãos têm feito. Certamente ele incluía Epafrodito também nesta declaração de alegria, de amor, de gozo, de regozijo. Mas Paulo não estava só vivendo esses momentos. Ele se alegrava, mas Paulo estava, como nós sabemos, numa situação muito difícil. Ele estava preso. Havia sofrimento físico. O seu coração, por vezes, estava pesado e ele certamente perguntava, Senhor, até quando? Porquê? Senhor, eu tenho tanto desejo de sair daqui, ir pregar o Evangelho, o Senhor está-me segurando aqui. E mais uma vez, nesta leitura que nós vamos fazer, nós começámos o capítulo 2 há pouco tempo. Paulo fala sobre o exemplo de Cristo, Paulo fala sobre o seu próprio exemplo, Paulo fala sobre o exemplo de Timóteo, e agora ele termina esta parte aqui do capítulo 3, que era uma carta, ou do capítulo 2, desculpem, falando então de Epafrodito, e a única vez em que aparece nas Escrituras o nome deste irmão é exatamente aqui no livro de Filipenses. Apenas 2 vezes ele é mencionado nesta carta, mas Epafrodito era alguém muito especial na vida de Paulo. Era um irmão que servia ao Senhor com fidelidade. E nós vamos ver aqui, apesar dessa tristeza, há esta parceria entre Paulo, Epafrodito, Paulo, entre Paulo e Epafrodito e a igreja de Filipos, entre a igreja de Filipos e Epafrodito e Paulo. Então há esta comunhão. Em momento algum, Paulo se sente abandonado pela igreja, e Epafrodito certamente também não. E em momento algum eles esquecem a igreja e são gratos ao Senhor pela igreja em Filipe.
Você já ouviu esta expressão crente não chora? Eu já ouvi algumas vezes, né? Crente não chora. Principalmente em momentos de perda, né? E eu, às vezes, eu confesso que eu, durante algum tempo, eu achei que era isso mesmo. Então, temos que ser fortes, nós temos que dar testemunho, as pessoas não podem ver nós chorarmos, né? Deixa-me dizer que crente chora, tá bom? E vocês sabem disso tão bem ou melhor do que eu. Crente chora, e é bom chorar, né? É bom nós deitarmos cá. Nós somos humanos, nós não somos extraterrestres, né? Que somos pessoas insensíveis, vemos pessoas sofrendo não, eu não posso, né? Não é comigo. Eu, sexta-feira, estava voltando de Lisboa de comboio e o senhor me colocou a mim e uma irmã na mesma carruagem, né? Nós estávamos assim do outro lado do corredor, mas ela estava de máscara, eu não a conhecia, ela conheceu, veio ter comigo. E foi uma irmã que perdeu o esposo há algum tempo. Era um casal, parceiros de ministério, companheiros, faziam tudo juntos. E eu perguntei, irmã, como é que é viver agora sabendo que o seu marido está bem, está com o Senhor, mas certamente sentindo a falta, sentindo o companheirismo? Eu falei, Alberto, há momentos que não é fácil. Há momentos que eu choro. Há momentos em que parece que estou sentado na minha sala e começo a falar com ele, ou começo a pensar em fazer planos e ele está incluído nesses planos. E ela diz, olha, é interessante que parece que a igreja não é sensível a pessoas como nós, né? São crentes, olha, então a frase que ela diz que ouve muito é, olha irmã, tudo bem, mas olha, o seu marido está com o Senhor. E ela diz, eu sei que está com o Senhor, né? Eu não tenho dúvidas disso. Mas importa cuidar daqueles que ficam, né? Daqueles que estão sozinhos. E não trazer à memória ou falar versículos que todos nós já sabemos de cor. E Paulo, ele fala sobre a importância que Epafrodito tinha no seu ministério, a forma como Epafrodito se entregou a servir o Senhor de forma desprendida, a ponto de não ter importância o que iria acontecer com ele. Antes de lermos o texto, deixe-me também dizer-lhe que Epafrodito, há quem diga que era um nome em homenagem a Afrodite, uma deusa da sensualidade, da felicidade, conhecida pelos romanos como Vênus. Era um homem que tinha-se convertido em Filipos, provavelmente, fazia parte desta igreja. Era um homem que tinha um grande ministério na igreja, certamente. Há quem diga até que ele poderia ser um dos presbíteros. Era um homem de extrema confiança e a igreja o comissiona para ir ter com Paulo, não como quem vai daqui a Aveiro a pé, mas uma longa distância, uma viagem de semanas. Provavelmente ele fez uma parte da viagem de navio, não sabemos, ou poderá ter dado a volta por cima, mas o que importa é que ele foi. Olha, não havia telemóveis, não havia forma de telefonar para os irmãos. Estou aqui a meio da viagem, está tudo bem. Ou estou aqui a meio da viagem, estou muito doente. Olha, não sei sequer se eu vou chegar a Roma, mas olha, eu estou-me esforçando. Não havia esse tipo de comunicação. Mas o que é certo é que a igreja o comissionou e disse, olha, Epafrodito, vai. E talvez alguns irmãos pensaram, talvez ele nem volte, né? Porque não é fácil, né? E ele ia, não só ele foi com notícias da parte da igreja, mas também ele ia com uma boa oferta da parte da igreja. Então era uma responsabilidade grande que pesava sobre este homem. Mas nós vamos ver então o que é que o texto diz a partir do capítulo 2, versículo 25. Julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muitas saudades de vós todos e estava muito angustiado de que estivesseis ouvido de que ele estivera doente. E de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então Paulo fala um pouquinho sobre a importância do ministério de Epafrodito na sua vida, o ânimo que ele tinha trazido a Paulo. Aliás, nós cremos, e a maior parte dos comentadores creem, que a carta que ele escreve depois para Epafrodito levar era uma carta com base certamente nas informações que ele tinha recebido da parte da igreja, através do ministério de Epafrodito. E ele diz, olha, certamente Epafrodito estaria lá há muito tempo
Alguém vos levou notícias de que ele está doente, eu sei que vocês provavelmente estão preocupados, olha, eu fico triste, fico angustiado com isso, olha, e nós decidimos que ele vai voltar para que vocês pelo menos possam ficar contentes e alegres por voltá-lo a ver. No início do capítulo 2, e nós vemos essa atitude da parte de Epafrodito, Paulo diz, não, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superior a si mesmo, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Ou seja, Paulo está dizendo, e falando certamente da experiência que ele estava tendo, não só do exemplo que ele tinha de Cristo, da sua própria experiência, daquilo que ele via em Timóteo, daquilo que ele via em Epafrodito, ele dizia, olha, nada façais por contenda, por vanglória, mas sede humildes. Olha, considera os outros superiores a si mesmo. Olha, entreguem-se em favor dos outros. Né? Não fique olhando para você. E Epafrodito era um homem que tinha essa atitude. Quando Paulo diz que ele teve quase a ponto de perder a sua vida, certamente foi uma doença muito grave. Ele não nos fala o que foi. Mas Epafrodito estava decidido, determinado a cumprir com a missão que tinha sido confiada por parte da igreja. E nós, como igreja, irmãos, somos chamados ao privilégio de servir o Senhor. Não sabemos como será o dia de amanhã. Não sabemos o que o Senhor tem para nós até que Ele nos chame para a sua presença. Mas uma coisa nós sabemos, pelo exemplo que temos também da palavra, quando Deus nos chama, nós devemos ter essa disponibilidade, essa disposição que homens como Jimmy Elliot, Harold Reimer e outros tiveram, e estes homens também do qual nós estamos a falar hoje. Senhor, eis-me aqui. Olha, provavelmente não vai ser fácil. Aliás, nós vemos nas Escrituras que aqueles que seguem o Senhor nunca têm vidas fáceis, não é? Mas o importante é nós seguirmos o Senhor. Não importa para onde, não importa fazer o quê, começando por aqui. Então eu queria ver em primeiro lugar, o verdadeiro serviço não é sobre o seu esforço, é sobre a sua obediência. Uma vez alguém me falou, nós estávamos falando sobre um ministério que estávamos envolvidos e alguém falou o seguinte, Berto, nós precisamos ter muito cuidado para identificar onde termina a mão de Deus e começa a mão do homem. Porque nós até podemos ser bem intencionados. Nós podemos dizer, não, vamos em frente. Mas será que Deus quer que eu vá em frente? Aliás, Paulo queria fazer isso, né? Ele muitas vezes se propôs a ir a determinados lugares e o Senhor disse, não é por aí, Paulo. E às vezes nós nos envolvemos tanto, o nosso desejo é tanto de servir o Senhor, que nós nos esforçamos, corremos atrás, mas esse não é o verdadeiro serviço. O verdadeiro serviço é dizer, Senhor, olha, é isto que o Senhor tem para mim, então eu vou. Irmãos, pensemos, não é fácil. Você sai daqui, alguém diz assim, olha Berto, eu quero que tu vás, deixa-me ver se eu chego perto, vamos dizer, eu quero que tu vás a Paris a pé, levar uma carta para a igreja lá. Quer dizer, Senhor, a pé, não é fácil, mas é isso. Aliás, os esprovistos das igrejas diriam isso. Olha, tens que ir lá, não tem outra hipótese. Né? Exigia um esforço, exigia muita coisa, né? Olha, não vais ter contato com a família, a igreja de Pardilhó vai ficar a orar por ti, mas não vamos ter contacto. Estamos recuando 1000 anos atrás, né? Isso agora era impossível pensar assim. Ok, eu vou. Quando a esposa de Jimmy Elliot disse, olha, eu vou voltar para contactar os Zinhos Alca, mas o marido dela tinha acabado de ser morto. Na cabeça dela certamente pensou, mas eu se for lá vou ser eu a seguir. Mas ela tinha a convicção plena que Deus estava chamando. E ela foi. E outros foram. E em resultado disso, muitos chegaram ao conhecimento de Cristo. Nós vemos que Epafrodito era alguém de confiança da igreja em Filipe. Era alguém querido da igreja. Lá em Filipenses 4,18, nós já lemos esse texto há uns tempos atrás, dizia, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois de que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Homens e mulheres de confiança, homens e mulheres que são amados e que amam. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Eu algumas vezes na conversa que estava tendo com aquela irmã para cá, eu me emocionei, né? Eu gosto de me emocionar sozinho, né? Não gosto que os outros vejam.
Mas eu me emocionei e olhava para ela e dizia, Senhor, como é possível? E ela contando da dinâmica dela, ela está ligada com o Ministério Desperta Débora, que é um ministério de oração. Ela está envolvida com a sua igreja local. Ela está sempre preocupada com os outros, o que eu posso fazer, como eu posso fazer. E eu pensava, eu acho que se o Senhor levasse a Marta antes de mim, eu ia ficar perdido uns tempos, né? Uns tempos não, muito tempo. Mas a gente vê o Senhor suprindo. E ela disse, Alberto, eu não deixo de sofrer, eu não deixo de sentir. Mas é alguém de confiança, alguém querida pela sua igreja local. Irmãos, Epafrodito era um homem assim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Meu irmão, Paulo chama, meu cooperador e meu companheiro, né? Ele não só é meu irmão, ok? Todos nós somos irmãos em Cristo, estamos aqui, temos Jesus como Salvador. Mas também ele era cooperador, ele estava cooperando com o ministério de Paulo, e Paulo diz, olha, ele é uma parte importante do meu ministério, nós cooperamos uns com os outros, Deus nos dá responsabilidades diferentes, mas nós somos irmãos em Cristo e eu quero ajudar o irmão Samuel a realizar melhor o seu ministério, os irmãos da escola Nical, eu quero que o Senhor me ajude a ajudar os outros para que nós possamos cooperar neste ministério da igreja local e em outros ministérios que o Senhor nos chama a fazer. E eu sei que esse é o sentimento que os irmãos têm. E nós somos companheiros. Eu tenho dito nas igrejas onde vou, eu faço sempre questão de mandar um abraço à igreja de Pardilhó, né? E dizer, olha irmãos, eu quando não estou lá, eu estou com saudades, né? Agora já estamos mais perto daqui, então é mais fácil. Já dá para vir a pé. Mas, Paulo estava a dizer, olha, eu estou triste porque Epafrodito vai embora, vai ter convosco, mas eu sei que vocês estão tristes, então eu prefiro ficar triste e ver vocês contentes do que continuar aqui partilhando desta companhia e saber que vocês estão tristes. Então esta sensibilidade que Paulo estava tendo para com a igreja em Filipe, Paulo reconhece como um verdadeiro irmão e seguidor de Cristo. Todos em uma família têm responsabilidades nessa família, ou seja, ninguém nesta igreja local pode dizer o que aqui acontece não me diz respeito. Não, diz. Você é responsável diante de Deus. Você tem a sua parte nesta igreja. Não importa exatamente o que você faz, mas importa que você está fazendo algo. Olha, orando, chegando para alguém dizendo, irmão, irmã, eu posso ajudar na escola Nical, eu posso ajudar em alguma coisa que eu possa fazer. Irmãos, quando eu falo de igreja, não estou a falar destas 4 paredes, tá? Também precisamos cuidar. Mas a igreja é mais do que isso. A igreja somos nós. E nós, quando saímos daqui, temos diferentes interesses, diferentes responsabilidades, famílias diferentes, mas, irmãos, nós precisamos ter esta atitude de que eu preciso cuidar da família, igreja, que se congrega neste lugar. Porque quando nós estamos bem, estamos sendo pastoreados, estamos sendo cuidados, a igreja toda como um todo se beneficia. E Paulo tinha essa preocupação. Epafrodito tinha essa preocupação quando ele foi ao encontro de Paulo, por isso ele cooperava neste ministério. O trabalho por Cristo inevitavelmente trará batalhas por Cristo. Então Paulo eles eram companheiros, ou seja, estamos juntos nesta luta. E enquanto Epafrodito esteve com Paulo, ele lhe deu toda a assistência possível. Esteve lá, Paulo diz, olha, ele quase morreu. Não sabemos exatamente o que foi, mas foi algo muito grave. Vosso enviado para prover as minhas necessidades. Paulo reconhecia, todos os grandes instrumentos das mãos de Deus são marcados pela humildade. Epafrodito chega, talvez derrotado, cansado. Quando eu digo derrotado é já talvez ficando doente, ou certamente muito cansado daquela viagem de semanas e semanas. E Epafrodito chega e diz, Paulo, olha, estou aqui para te servir, o que é que eu posso fazer? E talvez Paulo disse, olha, Epafrodito, descansa. E ele certamente disse, não, Paulo, enquanto eu estou aqui, olha, eu quero cooperar com o teu ministério, eu quero te ajudar, eu quero te servir. Irmãos, esta é a atitude. Esta é a atitude, termos este coração de servo. Quando nós vemos a história de homens e mulheres de Deus, quando nós vamos às Escrituras e vemos a história de homens e mulheres de Deus que Deus usou, nós vemos pessoas que não puxavam dos seus galões a dizer eu sou, né? As pessoas que estavam sempre dispostas para ir mais além, para andar a segunda milha, né? Para dizer, Senhor, olha, eu quero te servir. Irmãos, o Senhor quer nos usar
E Paulo reconhece isso. Ele diz, olha, vocês o enviaram para prover as minhas necessidades. Não só a nível de informação, mas também em apoio. E esta igreja foi uma igreja que sempre esteve envolvida no ministério de Paulo. Quando muitas outras o desprezaram, algumas o criticavam, algumas quase o perseguiram, esta foi uma igreja que se manteve firme, que deu o exemplo daquilo que é uma igreja envolvida com Deus e com o trabalho de Deus. Isso também nos leva a pensar, irmãos, que Deus não nos salva para nós ficarmos presos dentro de 4 paredes, mas Deus nos salva para nós irmos mais além. Por isso o Senhor Jesus disse, até aos confins da terra. Não há limites. Quando a igreja envia alguém, quando a igreja apoia alguém, nós estamos indo juntos. Nós não podemos ir a todo lugar, mas nós podemos enviar homens e mulheres de Deus para ir, para servir o Senhor. Homens e mulheres de Deus reconhecidos pela igreja local, como Epafrodito certamente era, que servem o Senhor, que amam o Senhor e que a igreja vê que podem ser usados pelo Senhor para ir mais além. Filipenses 1:27 diz, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nós somos uma igreja que não podemos deixar feridos ou cansados para trás. Nós temos que ir em bloco, né? Assim nós seremos mais fortes. E ajudar aqueles que estão cansados, que estão ficando desanimados. Estarmos juntos. E Paulo, quando manda a carta de volta para Filipos, tendo o próprio exemplo da vida de Epafrodito, ele diz, olha, obrigado irmãos, olha, por isso ele diz, eu tenho gozo e alegria, né? Porque eu tenho ouvido que vocês estão combatendo juntos. Eu sei que vocês estão com muitas saudades de Epafrodito, vocês tiveram que enviar alguém que vocês preferiam que não fosse. Talvez, irmãos, um dia o Senhor vai chamar alguém desta igreja para ir mais além e nós vamos dizer, Senhor, esse não. Olha, manda outro. Manda aquele irmão chatinho que está sempre aqui né? Mas ele não. Mas às vezes é isso que o Senhor faz, né? O Senhor chama aqueles que nós menos esperamos para ir mais além e sei quando você vai custar, né? Eu costumo dizer que aqueles que servem o Senhor estão sempre com a mala aberta, né? Não há agora é aqui, ponto final, parágrafo, não mudo mais, não. Talvez um dia Deus chega e isso já aconteceu connosco. Em segundo lugar, o verdadeiro serviço não garante isenção de dificuldades e angústia. Então nós vemos que Paulo continua neste texto falando sobre tristeza. E nós já falámos um pouco sobre isso. Paulo tinha os seus momentos também. Versículo 26, porque tinha muitas saudades de vós, todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Então Epafrodito, mesmo estando servindo o Senhor, sabendo, olha, este é o lugar que o Senhor me colocou, eu fui enviado pela minha igreja, mas eu tenho tantas saudades da igreja de Pardelhó, né? Olha, e eu vi que os irmãos têm saudades minhas, e isso às vezes pode trazer um pouco de angústia ao nosso coração. E Paulo ouviu isso, né? Ele recebeu notícias sobre isso. E ele disse, olha, eu preferi ser eu a ficar triste, né? E mandar Epafrodito de volta para Filipe, porque eu ouvi dizer que os irmãos também estão tristes por ele não estar lá. Então o verdadeiro serviço, irmãos, não garante que nós seremos isentos de dificuldades e angústia. Faz parte. Faz parte. Quantos nós temos conhecido, né? Que servem o Senhor fielmente e por vezes passam por momentos muito difíceis, momentos em que às vezes nós queremos desistir, né? E quando digo servir o Senhor não é só na igreja local, há muitas formas de servir o Senhor lá fora. No lugar onde o Senhor nos colocou, às vezes ali no meio de pessoas incrédulas, pagãs, que não entendem aquilo que nós pensamos sobre algumas questões e por vezes tentam nos tornar a vida mais difícil. Nós tivemos uma reunião quinta-feira no Porto, teve o Timóteo, teve o Ricardo, com o pastor Pedro Girão, e que dirige a fundação do pastor Machado, do Lar Evangélico do pastor Machado no Porto, que tem a ver com idosos e com crianças. Ele dizia, olha, é difícil às vezes, não é? Porque nós como crentes sabemos aquilo que temos que fazer, mas ter uma equipa de 30, 40, 50 pessoas descrentes
Não dá para chegar a dizer, olha irmãos, olha, a palavra de Deus diz, né? Então nós temos que sempre tentar convencê-los em levá-los no bom caminho, mas muitas vezes não usando aqueles argumentos que nós gostaríamos de usar e que sabemos que são importantes para a nossa vida. E muitas vezes nós enfrentamos essas dificuldades, mesmo no trabalho de Deus, mesmo naquilo que queremos fazer para os Senhores. As dificuldades existem, os momentos de angústia existem, mas o Senhor certamente consola o nosso coração. Nós vemos a mesma palavra sendo usada em Mateus 26:37, quando diz que o Senhor Jesus, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Lá em Marcos 14:33, e tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se. Lemos também que Jesus chorou. Então Jesus, sendo Deus, ele teve estes momentos de angústia. Ele disse, Pai, se possível, retira de mim este cálice. Ele sabia aquilo que eu esperava. Não eram momentos de alegria, de, ok, eu sei que vou passar por isso, mas vai passar. Não, Jesus se angustiou. Irmãos, é bom, nós temos esses momentos e nós temos que viver esses momentos. Ao mesmo tempo que temos gratidão no nosso coração. Essa irmã dizia para mim, Berto, eu sou grato pela vida do meu marido, eu sei onde o meu marido está, mas eu me entristeço, eu choro, eu sinto a falta dele. Então nós vivemos esses momentos. Paulo vivia esses momentos, mesmo apesar do seu ministério, ele passou por esse tempo de dificuldade. E de facto esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiadou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Porque pela obra de Cristo, ele diz no versículo 30, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então Paulo diz, olha, Deus tem cuidado de Epafrodito. Ele se sacrificou, né? Ele, pela obra de Cristo, ele chegou bem próximo da morte, não fazendo caso da vida. Ele não estava preocupado se ele ia morrer, se ele não ia morrer, se ele ia voltar a Filipe, se ele não ia. Apesar dele tanta saudade e tanta tristeza, mas ele veio com esse coração de servo, pronto para suprir as minhas necessidades, pronto para servir o Senhor através desse ministério. Em Romanos 9:1 e 3, Paulo diz, em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tem grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Irmãos, não é só este texto, são outros textos em que Paulo está servindo o Senhor, está levando a mensagem do Evangelho, mas ele diz, olha, eu estou triste, eu estou angustiado, olha, eu sinto o peso no meu coração pela vida daqueles em quem eu anuncio Cristo, e que eu sei que se eles não se entregarem ao Senhor Jesus, que um dia estarão perdidos para todo o sempre. Irmãos, isto deve nos incomodar. Nós ficamos tristes quando partilhamos o Evangelho com alguém e a pessoa por vezes diz, não, isso não é para mim. E nós sabemos aquilo que a palavra de Deus diz. Quando estamos servindo o Senhor e alguma coisa acontece, o Senhor está trabalhando na nossa vida. E Paulo reconhecia isso também no seu ministério. Esta é mais uma expressão em Filipenses do grande amor de Paulo, que Paulo tinha por aqueles crentes em Filipe. Em Atos 20:24, diz, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Sabe, esta poderia ser quase a expressão, ou poderia ser a expressão de Epafrodito no ministério que o Senhor lhe tinha confiado. Talvez ele disse para Paulo, não te preocupa comigo, estou bem, o que é para fazer a seguir? O que é que posso fazer mais? E Paulo certamente foi alguém que experimentou isso também. Pedro, os pais da igreja, muitos servos e servas do Senhor ao longo da história da igreja. Não importa o que acontece, importa que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho da graça, do Evangelho da graça de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, o verdadeiro serviço coloca os outros em primeiro lugar. Eu sirvo o Senhor com o sentimento de cooperar com os meus irmãos no seu crescimento, cooperar no espalhar a mensagem de Deus àqueles que não o conhecem. Nós somos cooperadores, conforme nós vimos. E o verdadeiro serviço, irmãos, o verdadeiro serviço não é sobre mim, sobre o que eu posso fazer, o que eu posso ser, mas é sobre a forma como eu posso ser usado pelo Senhor para servir os outros. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu acho que eu já partilhei isso aqui, mas quando eu cheguei no seminário, foi como bolsista, e
E a primeira tarefa que me deram lá, e o Gel e a Susana sabem bem do que eu estou a falar, foi limpar as casas de banho e abrir buracos para pôr o lixo que nós fazíamos, né? Então nós, os bolsistas, tínhamos os piores trabalhos da escola, né? Aqueles que ninguém mais fazia. E eu logo no início pensei assim, eu vim ao Brasil para fazer isso, né? Limpar casas de banho, abrir buraco para lixo. Mas um irmão, esse irmão Haroldo, ele me falou: Alberto, faz bem feito aquilo que te está sendo dado para fazer. Não te preocupes com o resto. E é essa atitude que nós devemos ter. Foi fácil? Não, né? Eu já tinha lá 2 padrinhos que eram os diretores da escola, que me conheciam antes e que sabiam que eu ia também com a intenção de servir o Senhor noutros ministérios. Mas eles mesmo fizeram isso porquê? Porque, irmãos, não importa o que o Senhor nos chama a fazer. Importa que nós façamos de coração. E esse foi o exemplo também de Epafrodito. Paulo, eu quero te servir. Não te preocupe comigo. Eu quero te servir. Essa foi a missão que me foi ordenada pela igreja. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Epafrodito está sempre a pensar nos interesses dos outros e não em si mesmo. Em quarto e último lugar, irmãos, o verdadeiro serviço deve ser reconhecido. Não é que eu sirvo dizendo, ok, olha, eu estou à espera que alguém venha e diga: Roberto, é isso mesmo, né? Não, mas nós devemos chegar e conversar, não numa de paparicar, como dizem os brasileiros, né? Mas reconhecer o serviço. Reconhecer, irmão, olha, graças a Deus, olha, continua, olha, estamos juntos aqui, olha, se eu puder ajudar, estou aqui. E Paulo não esqueceu isso, e Paulo disse: olha, vocês devem honrar esse homem, porque a sua fidelidade e a sua entrega foi ilimitada, né? Olha, aliás, se eu não tivesse insistido, ele estava aqui ainda comigo. Então recebei-o, né? Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo e tendo-o em honra. Irmãos, se quisermos ser como Epafrodito, temos de amar como irmãos, temos de trabalhar juntos no mesmo propósito, temos de enfrentar o inimigo como soldados, temos de ser confiáveis no nosso trabalho, temos de sacrificar-nos como servos. E eu podia continuar aqui a lista daquilo que Epafrodito representa neste breve relato da sua história e daquilo que deve ser a nossa entrega no serviço do Senhor. Não isentos de dificuldades, não isentos de problemas, mas confiando de que o Senhor pode nos usar. E eu terminaria, irmãos, novamente com 2 versículos do capítulo 2, que diz, apontando para o Senhor Jesus novamente, e só Ele é o nosso exemplo supremo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Longe, cada um de nós, de chegar perto sequer daquilo que o Senhor Jesus é, do seu exemplo, mas Ele é o nosso exemplo maior. E a nossa oração deve ser: Senhor, tira de mim qualquer restício de vaidade, de tentativa de me satisfazer a mim mesmo, e usa-me, Senhor, para que outros possam ser abençoados devido ao facto de eu estar aqui neste lugar e de poder servir o Senhor nos ministérios que o Senhor me tem confiado. Irmãos, que o Senhor nos ajude para que na missão que o Senhor tem para nós ainda, e não sabemos quanto tempo mais, nós possamos ser os Epafroditos, né? Os Timóteos, os Paulos, que em fidelidade transmitiram a palavra e deixaram o exemplo a nós que estamos aqui hoje no ano 2022, olhando para estes exemplos, dizendo: Senhor, ajuda-me para que eu possa deixar exemplo também, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações, se o Senhor não voltar entretanto para nos buscar.